Bom dia. Eu estava meditando aqui um pouco na palavra de Deus em Mateus 14:22, onde fala assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Eu gosto muito dessa passagem. É uma lição para o nosso dia a dia. Muitas vezes, quando estamos passando por tribulação, por alguma luta, a gente tende a tirar os olhos de Jesus e se preocupar com a tempestade, com o que está passando. Nos vemos assim, sem solução, e achamos que vamos afundar porque tiramos os olhos do foco. O foco é Jesus. E não é fácil, quando se está passando por um problema sério, você focar só em Jesus e confiar e deixar o medo de lado e vencer o medo. Mas é justamente por isso que muitas vezes afundamos, porque se dá lugar a pensamentos ruins, negativos, e tiramos os olhos de Jesus e passamos a olhar para a dificuldade em que estamos passando, para o problema em que estamos vivendo, e isso nos torna mais frágil, mais fácil de decair na fé, mas que possamos tirar a lição desse texto, em que Pedro ia andando. Quando Jesus disse: Vem, ele desceu do barco e ele estava andando sobre as águas. Eu imagino aquele momento como foi maravilhoso. Pedro andando sobre as águas para ir até Jesus. Mas de repente Pedro olhou para a dificuldade, para o perigo. Quando ele olhou para baixo, ele teve medo, ou seja, ele tirou os olhos do foco para onde ele ia, que era Jesus. E ele sentiu medo. E quando ele tirou os olhos de Jesus e deu lugar ao medo, ele começou a afundar. Porque quando tiramos os olhos do Senhor Jesus e colocamos em qualquer outra coisa, começamos realmente a afundar, a decair. E ele gritou: Senhor, salva-me. E o Senhor imediatamente o pegou pela mão e o salvou. E o Senhor Jesus disse para ele: Por que duvidaste, homem de pequena fé? A fé. A Bíblia, quando se refere à fé, fala que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, dissemos a este monte: arranca-te daqui. Um grão de mostarda é minúsculo, é um dos menores que existe, eu acho, né? Eu creio que quando o Senhor Jesus falou isso, ele sabia da dificuldade, ele sabe da dificuldade que é de realmente, principalmente quando estamos em um problema, em uma dificuldade, de termos fé
de permanecermos firmes, de não duvidarmos, de termos certeza que Ele vai fazer o melhor, embora o melhor não seja como queremos, como pensamos, mas Ele faz sempre o melhor. O melhor não é o nosso melhor, como nós pensamos que queremos, mas o melhor dele, porque o melhor que Ele faz, o melhor dele é perfeito. Então Ele sabe da dificuldade de termos fé. Por isso que Ele se referiu a um grão de mostarda. Porque não precisa ser grande fé, precisa ser uma fé firme e continuarmos olhando somente para Ele, não tirarmos os olhos deles em qualquer situação, por uma situação mais difícil que pareça ser aos nossos olhos, mas permanecermos olhando para Ele, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso tudo. E Ele disse que não nos deixaria só, que estaria conosco até a consumação dos séculos. E Ele está conosco todos os dias, a todo momento, momentos felizes, momentos difíceis, principalmente nos momentos difíceis, que nos tornamos mais frágil, que estamos fracos. Ele está conosco, nos fortalecendo. Por isso que Paulo disse, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque não é a nossa fortaleza, mas sim a do Senhor, que está sempre nos fortalecendo, nos levantando, nos dando ânimo. As misericórdias dele se renovam a cada manhã na nossa vida. Isso é a causa de não sermos consumidos, assim a palavra fala. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Embora muitas vezes nós não achamos isso, quando estamos passando por uma dificuldade, por alguma coisa séria, e a gente pergunta, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Mas tudo tem um propósito, tudo está no controle dele, nada foge do controle dele, e tudo é permitido por ele. Se ele permitir algo na nossa vida, que venhamos a passar, pode ter certeza que mais lá na frente a gente vai entender o porquê. O propósito era bom, era lição, era amadurecimento, era se fortalecer mais, era aprender a confiar mais nele. Sempre tem um propósito. Deus tem um propósito para tudo na nossa vida, nada é em vão. Se até uma folha seca só cai se for com a permissão dele, imagine a nossa vida, que é preciosa aos olhos dele. Então que possamos ter mais fé, confiarmos mais, olhar mais somente para Ele, porque Ele é tudo na nossa vida. Sem Ele nada podemos fazer. E que a cada dia possamos buscar mais a vontade dEle para a nossa vida. Sempre em tudo dizer, Senhor, faz a Tua vontade. Não faz a minha vontade, mas faz a Tua. Porque a vontade dEle sempre dá certo. A vontade dEle sempre é soberana na nossa vida em tudo. Então que possamos olhar mais para o Senhor Jesus, a buscar Ele a cada momento da nossa vida mais, em cada situação, procurar viver de acordo com a palavra dEle, de fazer a vontade dEle, né? Cumprir a palavra é fácil? Não é fácil. Mas quando se quer de coração, quando se quer servir ao Senhor Jesus, quando se é grato por tudo na nossa vida, momentos ruins ou momentos bons, se torna fácil, a gente consegue. Então é isso, que possamos buscar mais, andar mais na presença dEle, caminhar mais e mais lado a lado com Ele, pedir Ele para nos fortalecer, para nos dar sempre força para fazer a vontade dEle, porque renunciar o nosso eu, não é fácil, e a gente tem que renunciar a esse eu todos os dias, a gente tem que renunciar a vontades, renunciar a pensamentos que não são bons, todos os dias vivemos uma renúncia, e por Ele, porque dEle e por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Glória a Deus.